hoje novamente vou trazer uns casos, porque é muito legal esse nosso bate-papo, que parece que a gente está tomando café junto realmente, né? E aqui os pacientes trazem as dúvidas que às vezes não tiram durante a consulta. Até um relato de uma paciente minha que me falou: doutora, você me explica toda a consulta o que é os tipos de câncer de mama, só que eu fui só entender mesmo no café, que aí eu consegui entender o tipo que eu tinha. Então eu tô achando muito interessante esse quadro. Aproveito, né, para pedir para vocês marcarem as pessoas aqui nos comentários, compartilharem o vídeo, a hora que chegar no final do café, darem print da tela e deixar no stories. Então vamos lá, primeiro o café, né? Vamos pegar o café. E hoje tá frio, eu tô com chocolate aqui junto, né? Um cacau 70%, que eu às vezes falo com meus pacientes que é bom. Então, vamos lá, o que eu vou falar primeiro? Eu vou começar na atividade física e fadiga. Por que eu vou começar por esse tema? Exatamente, duas pacientes minhas, né? O relato delas. Uma paciente com câncer de reto, e ela é tenista. Ela é tenista profissional. E ela não parou de fazer atividade física mesmo durante a quimioterapia. Para quem não está muito familiarizado, o câncer de reto é um câncer que ocorre no intestino grosso, no final do intestino grosso. E o tratamento dele, às vezes a gente começa com quimio, radioterapia, depois a gente vai para algumas sessões de quimioterapia e só depois a gente opera o paciente. Então começa com a quimio rádio, vai para quimio sozinha e só depois a gente opera. Existem alguns casos de câncer, assim como o reto, esse exemplo que eu tô dando para vocês, que às vezes a gente não começa com a cirurgia. E o fato é que essa paciente está fazendo uma quimio que chama FOLFOX, onde eu uso aí 3 medicamentos diferentes. E aí a gente usa uma bombinha de infusão, uma bomba infusora, não sei se vocês conhecem o que é isso. É uma bombinha que a gente põe os medicamentos da quimioterapia, a pessoa vai para casa com ela e ela fica como se fosse uma pochete e a pessoa pode ter as atividades normais. E em geral a pessoa fica 46 horas com essa bomba de infusão para o medicamento correr continuamente. E aí, o que ela me contou? Ela falou: doutora, tem problema se assim que eu tirar a bombinha eu já vou treinar, eu já vou fazer meu tênis? Eu falei: de maneira alguma. E ela está muito bem. Então, qual é o recado que eu quero passar aqui para vocês? A fadiga relacionada ao câncer, relacionada ao tratamento da quimioterapia, ela melhora com a atividade física. E eu tenho visto isso, né, repetidamente com os meus pacientes. Aí eu quis trazer essa paciente minha, que é tenista profissional, mas não é porque ela é tenista profissional, porque ela está fazendo atividade física, ela não parou de fazer. E ela está indo muito bem. Então, óbvio, o tratamento causa alguns sintomas para ela, sim, um pouco de náusea. Então, a gente faz algumas medicações preventivas, mas a fadiga que essa quimioterapia poderia dar está muito reduzida. Aí eu tive um outro relato na mesma semana, por isso que eu achei que essa história de fadiga, câncer e atividade física tem tudo a ver, de uma outra paciente minha, dessa vez câncer de mama. Ela tem um câncer de mama do tipo HER2 metastático e ela usa um remédio que chama TDM1. E aqui eu não tô fazendo propaganda de remédio não, tá, gente? Eu tô só contando, né, os protocolos, aqui é uma conversa informal mesmo. E ela também começou a fazer caminhadas. Ela não tava fazendo nada. Então o que ela me relatou? Que quando ela começou a fazer as caminhadas, a fadiga diminuiu muito e a disposição dela melhorou muito. Então em uma semana só eu tive 2 relatos, aliás 2 não, tem mais um relato. Uma outra paciente com câncer de mama, é uma paciente que ela faz a quimioterapia adjuvante, que é a quimioterapia preventiva. Pra vocês saberem, né? Ela faz a quimioterapia branca e a vermelha, que vocês conhecem aí. E ela tá na fase da quimioterapia branca. Pode dar um pouco de dor muscular, um pouco de fadiga. E ela também tá fazendo... ela voltou pra academia, obviamente com a proteção, né?
proteção, máscara, álcool gel, tudo, e obviamente o isolamento social, distanciamento. E ela também não tá tendo a característica fadiga pós-químio, ou se ela tem, isso é reduzido. Então, só em uma semana eu tive 3 casos onde as pacientes estão praticando atividade física e tem menos fadiga com a quimioterapia, né? E eu queria ver se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, porque muita gente até me pergunta, doutora, mas então pode continuar fazendo atividade física durante a quimioterapia? É porque muita gente acha que a gente vai dizer que a pessoa tem que ficar de repouso, que a pessoa tem que ficar deitada no sofá. E ao contrário, gente, não é nada disso. É exatamente o contrário. Você precisa fazer atividade física durante esse período. Porque a atividade física, ela vai te ajudar a ligar aí, né, o seu despertador, como se te desse um pulo aí de energia. Aquela exaustão que a quimio dá, a atividade física vai diminuir isso, tá? Se tiverem alguma dúvida, peraí que eu vou tomar mais um pouquinho de café, já vejo a dúvida da Marisa, depois a gente vai pro próximo tópico. Marisa tá perguntando assim, o seguinte: doutora, fiz a primeira quimio e não consegui fazer a segunda na data marcada. Minha imunidade baixou muito. Isso pode acontecer em todas as quimios vermelhas e as brancas. Pode baixar muito a imunidade? Marisa, na vermelha é mais comum baixar a imunidade. Tanto é que quando nos meus pacientes, nas minhas pacientes, eu indico a quimioterapia adjuvante, que é a quimioterapia preventiva na mama, tanto a adjuvante quanto a neoadjuvante, que é a que a gente faz antes da cirurgia, eu costumo usar um regime de dose densa. O que é isso? A gente faz a quimio a cada 15 dias e aí a gente deixa junto com a quimioterapia, um dia depois da quimio, um remedinho para imunidade. A gente deixa uma vacina para a imunidade não baixar, porque eu já sei que essa quimio vermelha, ela dá mais queda de imunidade. Então, exatamente para o paciente não perder a data, não atrasar, aí a gente usa esse medicamento para imunidade de forma preventiva. O ideal é que a gente faça as quimioterapias vermelhas a cada 15 dias, né? No máximo, a cada 21 dias. Então, se isso está acontecendo com você, de repente seria ideal conversar com o seu oncologista sobre a inclusão de medicamentos para aumentar aí a célula de defesa, para você não perder a data. Porque é muito importante fazer a quimio na data correta, porque isso vai aumentar a eficácia da quimio, isso vai aumentar o resultado da quimio. Qual é esse resultado, né, que a gente quer na quimio preventiva adjuvante e na quimio neoadjuvante? O que a gente quer? A cura do paciente, né? E aí a gente usa uns termos técnicos, científicos, que a gente fala sobre vida global, essas coisas aí difíceis nos estudos clínicos, onde que a gente busca com a quimioterapia é a vida do paciente. E quando a gente consegue fazer na data certinha, né, a taxa de sucesso é maior. Então é importante fazer na data certa. E aí por isso a gente lança a mão dessas vacinas. Oi, boa tarde, o Instituto Dose de Amor entrou. Muito bom, muito bom. Vamos espalhar essa live, né, nos institutos, porque eu falo que para os pacientes, numa linguagem para os pacientes, e o objetivo aqui é tirar dúvidas. Vamos para o próximo caso. Deixa eu consultar minha listinha de casos aqui, que eu anoto os casos legais para passar para vocês. Uma paciente pergunta sobre também câncer de mama. E ela fez uma pergunta muito interessante. Ela tem um câncer hormonal. O que é um câncer hormonal? É um câncer que tem o receptor de estrogênio positivo. Pode ou não ter o de progesterona também, mas o de estrogênio é positivo. E aí ela fez a cirurgia, agora ela tá fazendo a quimioterapia preventiva, e aí ela vai ter que tomar depois a hormonioterapia, né? Toda vez que o tumor de mama tem receptor de estrogênio positivo, o paciente toma a hormonioterapia depois. E aí ela me perguntou, né, se depois que terminasse a quimioterapia, se ela ia ter que continuar com a quimioterapia oral. E eu falei, não, o seu caso, a quimioterapia branca e vermelha acabou. Aí, o que estava acontecendo? Ela estava confundindo quimioterapia oral com hormonioterapia e são coisas completamente diferentes.
Vou falar para vocês os 4 tipos de hormonoterapias que a gente tem para o câncer de mama, e a gente trata também alguns outros tipos de câncer com hormonoterapia, não é só câncer de mama não. A gente pode tratar câncer de útero metastático com hormonoterapia, quando o câncer tem receptor de estrogênio positivo. Às vezes, alguns casos de câncer de ovário indolentes, também a gente pode usar o hormonoterapia. Então, não é só câncer de mama que a gente trata com hormonoterapia, não. E, então, quais são os tipos de hormonoterapia que a gente tem? A gente tem primeiro o famoso tamoxifeno. Ele é usado geralmente naquelas pacientes que estão na pré-menopausa, ou seja, aquelas pacientes que ainda não estão na menopausa. E para essas pacientes, ele é a nossa única opção, a não ser que a paciente tenha um tumor de um risco maior e eu tenha que induzir a menopausa. Aí, em alguns casos, pode ser que eu tenha que usar a goserelina, que Zoladex, enfim, tem vários tipos, junto com outro inibidor. Mas se eu não vou induzir menopausa, o único medicamento que eu posso usar para as pacientes, hormonoterapia para as pacientes que estão na pré-menopausa, é o tamoxifeno. Agora, para as pacientes que estão na menopausa, eu tenho 3 possibilidades. A gente tem o anastrozol, a gente tem o letrozol e a gente tem o exemestano. Então, eu tenho mais opções até do que para pacientes que estão na pré-menopausa. O fato é que, às vezes, né, eu tenho esses 4 tipos de bloqueadores hormonais. E quando a mulher está na menopausa, eu posso usar qualquer um desses 4. Eu vou avaliar os efeitos colaterais, o risco e benefício. Quando a mulher está na pré-menopausa, eu só posso usar o tamoxifeno, a não ser que eu tenha algum fator, né, de alto risco que me indique que eu preciso induzir a menopausa. Então, isso é hormonoterapia. Tamoxifeno, anastrozol, exemestano, letrozol. Agora, quimio oral é outra coisa completamente diferente. Quimio oral, a gente está falando de outros tipos de remédio. Vou dar um exemplo para vocês. Capecitabina, chamada também Xeloda. A gente usa para tratamento de vários tipos de câncer. Câncer de cólon, câncer de mama, câncer de estômago. Então, Xeloda é uma quimioterapia oral. Não é hormonoterapia, é uma terapia, isso que eu falei para vocês. Temos outros tipos de hormonoterapia, fulvestranto, por exemplo, mas não vem ao caso aqui agora. Outro tipo de quimioterápico oral, um Navelbine, tem oral também. Temos olamida, temos oral também. Então, é muito diferente quimioterapia oral de hormonoterapia. Então, a pergunta que ela me fez é, doutora, eu tive um câncer de mama hormonal, fiz a cirurgia, estou fazendo a quimioterapia adjuvante, vou ter que tomar quimio oral depois? A resposta é não. Você vai ter que tomar hormonoterapia oral. Quimio oral? Não. Quem que toma quimio oral em câncer de mama? Então vamos lá, pra gente ver se a gente entendeu aqui o recado. Pacientes com tumores de câncer de mama triplo negativos, que fizeram a quimio antes da cirurgia, mas o tumor não sumiu. Aí sim a gente tem a indicação de tomar o Xeloda, né? A capecitabina, a mesma coisa, oral depois da cirurgia. Ou seja, aquela paciente com tumor de mama triplo negativo que fez a quimio antes da cirurgia. Aí fez a cirurgia, o tumor não desapareceu completamente. Aí sim eu posso usar a quimioterapia oral com o Xeloda depois. Então essa é a grande diferença. A quimioterapia oral, em geral, quando eu tô falando de câncer de mama, eu vou usar no triplo negativo quando eu tenho doença residual positiva, presente, quando restou doença após a cirurgia. A hormonoterapia, também oral, eu vou usar naquelas pacientes que têm tumores hormonais. Então vamos lá. Oi, doutora Vivian, por que só é possível usar o tamoxifeno na pré-menopausa? É uma explicação muito técnica ou dá para nós leigos entendermos? Muito boa essa pergunta. Eu explico toda a consulta, eu vou explicar aqui para vocês, tá? A Eliane tá aqui também, falando que tá no Rio de Janeiro. E ela tá me mostrando pra mãe dela. Muito legal, muito bom. Essas imagens, essas informações estão chegando no Brasil inteiro. Muito bom. Deixa eu comer mais um pouquinho de chocolate aqui, mas vou explicar pra você, Fátima. Essa pergunta é muito legal. O chocolate tá bom. Tem um pouco de café nele também. Tá bem bom.
Hoje tá frio, né? Vamos lá. Tamoxifeno. O que é o tamoxifeno? A Vanessa tá aqui também. Muito bom, Vanessa. Vanessa é nutricionista lá do Instituto Trismegisto. Isso é excelente. Inclusive, vou dar uma boa notícia pra Vanessa, né? A gente tá fazendo um programa lá que chama Programa de Qualidade de Vida no Paciente com Câncer. E aí a gente começou a atender uma paciente, câncer de ovário, tá fazendo quimio preventiva, só que ela tinha perdido muito peso, não tava conseguindo manter a quimio. Aí hoje ela voltou, né, com a dieta que a Vanessa implementou com suplementos, ela já conseguiu ganhar 2 quilos. Ela conseguiu ter uma resposta muito melhor com a quimioterapia agora, ela tá conseguindo aí completar o tratamento, tá? Então ela tá indo muito bem com o programa lá que a gente criou de qualidade de vida no paciente com câncer. Então vamos lá, tamoxifeno. Tamoxifeno, a definição da droga, ele é um inibidor seletivo do receptor de estrogênio. Difícil, né? Então vamos lá, receptor de estrogênio. Onde é que a gente tem estrogênio? A gente tem estrogênio na mama, receptor de estrogênio. A gente tem estrogênio no útero. Só que lembra que eu falei, o tamoxifeno é um inibidor seletivo do receptor de estrogênio. Ele só inibe receptor de estrogênio na mama. No útero, o tamoxifeno não inibe o receptor de estrogênio. Por isso que eu posso utilizar o tamoxifeno naquelas mulheres que estão na pré-menopausa e que têm níveis altos de estrogênio, porque ele vai inibir o receptor diretamente no órgão, na mama. Se eu utilizar, por exemplo, um inibidor de aromatase, que são essas outras classes, né, que eu tenho aí, que eu falei para vocês, esses outros, numa paciente que tem estrogênio alto, o problema é que ele não vai funcionar, porque o inibidor de aromatase, ele só funciona naquelas pacientes que têm níveis baixos de estrogênio. Então, assim, eu só tenho funcionamento do inibidor de aromatase naquelas pacientes que têm estrogênio baixo. Então, o tamoxifeno, ele vai inibir, bloquear o receptor de estrogênio na mama. No útero, não. No útero, ele pode causar o espessamento do endométrio. Por isso que a gente acompanha os pacientes que tomam tamoxifeno com ultrassom transvaginal. E é um mito também dizer que o tamoxifeno, ele induz a menopausa, porque ele não induz a menopausa, tá? Porque como ele não mexe no nível hormonal, ele vai agir a nível de receptor de estrogênio. Eu tenho muitos pacientes que tomam tamoxifeno e continuam menstruando, às vezes de forma um pouco mais irregular, mas ele não induz a menopausa. O que acontece é, às vezes a paciente já está numa idade um pouco limítrofe de iniciar o climatério, mais de 45 anos, e aí ela faz a quimio, ou até menos que isso, e aí ela vai ter uma alteração menstrual mais pela quimioterapia, não pelo tamoxifeno. Mas o tamoxifeno, ele não induz a menopausa, né? Ele vai agir somente no receptor de estrogênio. Ele é da classe, então, dos inibidores seletivos do estrogênio, receptor de estrogênio. Eu não sei se vocês entenderam, mas assim, me façam perguntas mais práticas aí do tamoxifeno no dia a dia que eu posso responder mais fácil para vocês. Esse mecanismo não é muito tranquilo mesmo não, mas eu quero saber se vocês entenderam alguma coisa disso aí que eu falei. Vamos lá, se a gente tem mais perguntas. Doutora Vivian, tive um CA de mama triplo negativo, fiz uma cirurgia antes da quimio, mas vi que muitos médicos optam por fazer a quimioterapia primeiro. Qual é o procedimento correto? Os novos estudos que nós temos, Alessandro, os estudos mais modernos, a gente já tende a começar a quimioterapia antes da cirurgia quando o tumor é maior do que 1 centímetro. Então hoje é o padrão que eu uso nas minhas pacientes, o tumor é maior do que 1 centímetro. Ou se tem linfonodo axilar positivo, eu já começo com a quimioterapia antes, né? Porque seguindo aí as tendências dos estudos modernos. A Milza está perguntando, doutor, o que fazer quando o paciente não consegue continuar com a quimio oral devido aos efeitos colaterais?
qual seria a quimio oral, Milza? Porque daí eu consigo te ajudar um pouco mais, eu acho. Tá bom, Fátima, deu pra entender? Então, ok. Aqui o pulo do gato, a gente entender a diferença é que, assim, a gente fala do mecanismo do receptor de estrogênio, né? Que ele atua exclusivamente onde tem receptor de estrogênio e ele atua de forma diferente no útero e diferente na mama. Já quando eu falo dos outros inibidores de aromatase, ele inibe a enzima aromatase. A aromatase é uma enzima que vai converter, né, o hormônio estrogênio inativo em hormônio ativo. E aí, por que aí as mulheres falam, doutora, mas eu tô na menopausa, eu não produzo mais estrogênio. Por que eu tenho que usar, então, um inibidor de aromatase, né? Falei, claro que você tem estrogênio, mesmo estando na menopausa. Onde é que você acumula o estrogênio? Na gordura. Por isso que a gente fala para as mulheres emagrecerem na pós-menopausa. Por isso que tem trabalhos mostrando que se a mulher apresenta perda de peso na pós-menopausa, ela diminui o risco de desenvolver câncer de mama. Porque a gente sabe que na gordura, no tecido adiposo, são acumulados hormônios, inclusive estrogênio. Isso aumenta o risco de recidiva de câncer, né? Então, o que faz esse inibidor de aromatase na pós-menopausa? Ele vai agir nessa enzima que converte esse hormônio que está depositado na gordura e impede que ele seja convertido em hormônio ativo, que pode alimentar o câncer. Então, é exatamente por isso que a gente usa inibidores de aromatase nas mulheres que estão na pós-menopausa, por conta do mecanismo, que é o perfil hormonal completamente diferente, e a gente usa o tamoxifeno nas mulheres que estão na pré, né? Tem um racional aí científico, tá? A Mari tá perguntando sobre glioblastoma. Não é muito a minha área, Mari. Glioblastoma é um tipo de tumor cerebral. Então, eu não faço muito tumor cerebral na minha prática clínica. Então, eu não sei, Mari, de GBM. Não sei. Me faz uma pergunta mais fácil aí. Essa não é muito a minha área. A minha área de atuação, eu vou contar pra vocês aqui todos os tipos de tumores que eu faço. Porque muitos pacientes meus perguntam, né, para indicar pacientes, inclusive. Então, eu faço muito câncer de mama, tumores femininos, aí tem todos. Câncer de colo de útero, câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de pulmão também, bastante, né, uma das minhas principais especialidades também. Câncer gastrointestinal, aparelho digestivo, esôfago, estômago, pâncreas, cólon, reto. Tumores neuroendócrinos também uma especialidade que eu dedico bastante. Melanoma, né? Essas são as principais especialidades. Vamos lá, se a gente tem mais perguntas. Ó, a Fátima tá falando que ficou super claro. Muito bom, Fátima. E é muito importante, né? Porque tem um racional para tudo isso. Por que a gente fala que as mulheres têm que emagrecer para reduzir o risco de câncer? Exatamente por isso, porque os hormônios acumulam no tecido adiposo. O tecido adiposo é a fonte de acúmulo, de reserva de substâncias tóxicas, além de aumentar o risco e aumentar a inflamação no corpo, né? Deixa eu ver, o chocolate tá derretendo aqui na minha mão, peraí. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Vamos lá. Ó. Vou falar um pouquinho do remédio novo aí pra câncer de mama. Novo assim, mas é que eu tive uma resposta incrível com uma paciente minha. Muito boa. Ó, o Igor entrou. O Igor é um dos sócios lá no Instituto Trismegisto. É o meu parceiro também no livro Oncologia Integrativa, que em breve estará aí para vocês. É muito legal o livro. O livro realmente é inspirador, assim, foi feito com muito carinho para vocês. Foi uma necessidade não atendida, uma necessidade que a gente via das pessoas buscando uma qualidade de vida, né? E aí a gente fez isso, a gente foi inspirado para fazer isso mesmo, e vai ser lançado agora o livro.
Em agosto começa a pré-venda. Eu já vou mandar para vocês o link aqui. E a gente vai lançar oficialmente no TJCC, é no Congresso Todos Juntos contra o Câncer, que vai ser em setembro, tá bom? Mas o livro é incrível, é muito bom. Eu vou deixar no Stories depois a capinha, a gente já tem a capa do livro, o livro tá saindo aí. E a Ana Paula tá falando que tá com vontade desse chocolate. Muito bom. É cacau 70%, Ana Paula, tá bom? Mas não pode comer muito não, porque aí aumenta o peso, né? Aí a gente pode comer só um pouquinho. Mas é bom. Então vamos lá. Remédio novo que eu ia falar pra vocês. Inibidores de ciclina. O que é isso? São os famosos palbociclib, ribociclib, abemaciclib. E o que eu quero falar é sobre o abemaciclib. Mas também não tô fazendo propaganda de remédio, tá, gente? Eu uso os 3. Eu só vou contar um caso pra vocês aqui. E vou contar uma nova indicação desse remédio. Em breve vai estar no Brasil também. Paciente, tumor de câncer de mama do tipo hormonal. Ela fez a quimioterapia. Então eu acho que existe uma resistência hormonal e a gente precisa de um medicamento que está sendo testado aí na adjuvância para prevenção desse câncer. E um medicamento, né, que tinha estudos mais robustos aí, que nesse caso era o abemaciclib. Então comecei o abemaciclib para ela. Inclusive ela entrou, tá aqui, né, agora. Comecei a abemaciclib para ela. E incrivelmente, ela fez também radiocirurgia na lesão do sistema nervoso central. Ela teve resposta completa no fígado, ou seja, sumiu a lesão no fígado. A resposta do cérebro também uma resposta absurda, ou seja, ela tá com 6, 7 meses de tratamento e hoje a doença tá apagada, né? Ela tá em remissão. E uma boa notícia que eu tenho para vocês é que hoje, né, logo mais, acredito que em agosto, setembro, a gente vai ter aprovação desse remédio abemaciclib para usar de tratamento preventivo para o câncer de mama do tipo hormonal, né? E principalmente para quem que a gente vai usar esse remédio? Naquelas pacientes que operam e tem muitos linfonodos comprometidos pela doença. Essa paciente minha, quando ela operou, ela fez a quimio, depois da cirurgia, ela operou, ela tinha mais de 4 linfonodos positivos, acho que eram 7, se não me engano, não eram muitos. Aí o câncer voltou muito rápido, mas aí com essa nova molécula, com esse novo medicamento, tá uma resposta excelente, né? E essa nova indicação é exatamente para essas pacientes, né, que tem tumor hormonal, que operam, e tem muitos linfonodos comprometidos, né? Mais de 4 linfonodos. Não é para todas as pacientes, mas é uma nova esperança de cura para as pacientes. Então, esse caso foi um caso de muito sucesso. Eu queria compartilhar aqui com vocês. Tem mais dúvida aí, pessoal? Podem perguntar o que vocês querem saber, compartilhar, né, a live depois, marcar as pessoas aqui na live. Para quem entrou agora, vai ficar salvo no meu IGTV. Tô deixando as lives todas salvas. Eu acho que a gente já está encaminhando, nós estamos encaminhando para o fim desse nosso café, né? Vamos ver, vamos lá, tem um caso aqui. Doutora Vivian, tumor neuroendócrino grau 3, estágio 3. Metástase em um linfonodo de 25 retirados. Cirurgia considerada curativa, apesar de doença local avançada. Cabe quimioadjuvante? Qual era o sítio primário, né, do tumor? É importante avaliar isso. Quando a gente fala no tumor neuroendócrino grau 3, a gente está falando de um tumor um pouco menos diferenciado, porque como eu expliquei já para vocês em alguns posts anteriores, a gente tem o tumor grau 1 até o grau 4. Quanto maior o grau do tumor, mais indiferenciado ele é. Quando eu tenho um tumor grau 3, ele já é um pouco mais indiferenciado. Então, caberia químio neste caso? Poderia ser uma indicação, sim, mas eu não consigo avaliar isso aqui. Eu precisaria, na verdade, uma consulta para avaliar. Porque aí a gente tem que entender, né, o sítio primário
é o KI67. O KI67 é o grau de proliferação celular. O que é isso? É o quão rápido esse tumor cresce, né? Então, pode ser que eu tenderia a indicar a quimioterapia adjuvante nesse caso? Pode ser que sim, mas aí eu preciso fazer a avaliação individualizada. Quando eu tenho tumores neuroendócrinos grau 1, 2, não é indicada a quimioterapia preventiva. Quando a gente tem um tumor neuroendócrino grau 3 ou um carcinoma neuroendócrino, aí sim a gente indica. Mas realmente isso é um caso que precisa ser conversado em consulta, não dá pra dar essa opinião por aqui, porque tem muitos detalhes a serem discutidos aqui. Ó, o Igor tá perguntando, Vivian, tem alguns pacientes me perguntando do programa de prevenção de efeitos adversos de tratamento do câncer. Ah, muito bom, Igor. Esse foi o programa que a gente acabou de lançar lá no Instituto Trismegisto, que é o programa de qualidade de vida no tratamento do câncer. E esse programa é incrível, a gente tem algumas bases aí desse programa. A gente tem a acupuntura, que sabidamente, e a gente tem visto a cada dia que passa, reduz os efeitos colaterais da quimioterapia. Quais efeitos a acupuntura ajuda a resolver? Náusea e vômitos, soluços, fadiga, alterações intestinais. Eu vou contar duas histórias aqui pra vocês. Eu vou contar uma, vou contar só a última, mas tem várias. Paciente meu, tratamento para câncer de intestino com metástase pro fígado. Ele faz quimioterapia e ele tava com soluço absurdo. E esse soluço não tava melhorando com nada. Aí eu falei pra ele, a acupuntura pode te ajudar. Aí ele tem medo de agulha. Eu falei, existe acupuntura a laser. E aí então eu falei, ó, temos um programa lá no Instituto de Qualidade de Vida, vou te encaminhar. Então ele fez a acupuntura com a doutora Karina e o soluço sumiu, tá? Esse é só um dos exemplos. Além da acupuntura, a gente tem a nutrição. Aí a doutora Vanessa, que estava aqui na live com a gente, que trabalha, porque a gente sabe que um organismo, para ter uma imunidade saudável e para ter redução da fadiga, ele precisa estar bem nutrido. Então, uma das bases desse programa é a nutrição também. Temos também a fisioterapia, que é importante. Temos o cuidado com a mente, né? A psicanálise, as terapias holísticas também, que é extremamente importante. O reiki. Então, esse nosso programa é bem completo. Então, é isso, Igor. Tem um vídeo meu no YouTube, lá no meu canal, doutora Vivian Koski Oncologia, DRA, né, Vivian Koski, o Koski é C-O-S-K-I, que eu falo sobre esse programa, tá lá no YouTube, pra quem tiver curiosidade, tá lá. Eu acho que é isso, gente. O Cláudio tá perguntando quantas sessões de massagem ao paciente oncológico? Muito boa essa pergunta. E você me lembrou de uma coisa, Cláudio. A gente tem drenagem linfática também lá no programa de qualidade de vida. E a drenagem linfática é muito legal para o paciente oncológico, porque a quimioterapia, os tratamentos, às vezes eles causam edema, retenção de líquido. Então, às vezes o paciente fica com pernas inchadas, braços inchados. Aí tem um mito, né? Será que pode fazer drenagem linfática? Pode fazer drenagem linfática durante a quimioterapia. Só que quem não pode fazer drenagem linfática é aquele paciente que tá com trombose. Aí não pode, né? Na fase aguda, subaguda de trombose não dá. Mas pode fazer drenagem linfática e é uma dos instrumentos que a gente utiliza durante a quimio para reduzir o acúmulo de líquidos, o linfedema, o inchaço. Quanto à massagem, Cláudio, depende da massagem. Massagens muito vigorosas, né? E a gente tem vários tipos aí, né? Massagem ayurvédica, essas não, porque são massagens muito vigorosas e assim, não são tão seguras. Mas massagens relaxantes, massagens que não tem um trauma visceral, né? Que não vai ter muita compressão visceral, como essa ayurvédica que eu falei aqui, não tem problema, né? Desde que observe-se a questão também da questão da trombose. Se a pessoa tiver com uma trombose vigente, aí não pode.
Mas pode, em geral pode, inclusive a massagem e a drenagem são um dos pontos do nosso programa de qualidade de vida. Obrigada pela pergunta, Cláudia, que eu tenho certeza que com essa resposta vai conseguir esclarecer outras pessoas. Então é isso, gente, acho que por hoje é isso. Agradeço a presença de vocês aqui novamente e a gente se encontra terça-feira que vem de novo no café. Eu sempre aviso um dia antes, ou no mesmo dia, no Stories, lá no feed também, tá bom? Marquem as pessoas aqui nessa live, tudo que a gente falou, deixa aí marcado nos comentários e coloquem no Stories, né, com o hashtag Café com Doutora Vivian, pra gente ter mais gente aqui pra conversar às terças, tá bom, gente? Um abraço e até a próxima!